Salve, salve, minha gente prudentina. 6º episódio do Prudencast. 6 episódios já, Pedrão. Quem diria, hein, Fábio? Quem diria? Quem diria? Vamos, que venham 12 Não, que 120, venham 600. 600. É a isso, meta, é a 600. meta. A meta é 600. E chegar nesse... a 600 a gente para. Fechou. Não, vamos continuar até uns 1000. Sei lá, até quando Deus permitir aí. E nesse episódio com novidade que temos patrocínio agora, Pedro. É mesmo? Sabia disso? Nossa equipe de atendimento publicitário ali tá voando, é isso. Trabalhando com tudo. É isso. Então, desde já agradecer ao pessoal da Ultracell Celulares. Eles ficam aqui na Avenida Comendador Alberto Bonfiglioli. Um abraço, meu amigo Maurício Grande Mal. Caldeira. Grande Mal, parceiraço aí. Então, eles estão dando essa força. A gente vai estar trabalhando aí na divulgação. Vocês vão conhecer bastante aí sobre eles. E também a agência Kender, né, que fica ali na Avenida da Saudade, próximo ao Parque do Povo. Também entrando aí com patrocínio, com essa parceria aí que a gente vai estar divulgando e conhecendo também o trabalho deles. E temos a honra de receber nesse 6º episódio o Leandro Nigri. Não vou falar nem jornalista nem publicitário, vou falar comunicador, tá, Leandro? Depois a gente vai conhecendo um pouco mais da sua história. Tudo bem? Seja bem-vindo aí, muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo certo, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês. O Leandro, ele tem um perfil no Instagram, né, para quem não conhece, que chama Papai Educa, né? Então, usando aí de seus conhecimentos de comunicação para estar falando sobre paternidade, já a gente vai falar mais especificamente sobre esse assunto. Mas primeiro eu queria conhecer um pouquinho aí da tua história, tua relação com nossa região, né, nossa cidade Presidente Prudente, Leandro. Bom, eu sou filho daqui, né? Então, morei 25 anos na grande metrópole Álvares Machado, mas me formei em jornalismo na UNOeste, trabalhei sempre em Presidente Prudente, então estou em casa. A minha família é toda daqui, né? A família dos meus pais, pai e mãe. Então a minha base, né, tá aqui. E aí fui para o jornalismo. Então, posso dizer que finquei os pés, né? A comunicação ela acaba nos aproximando muito da comunidade, né? Da sociedade como um todo. Então, amo a região, amo Prudente e é um privilégio para mim morar aqui. Ele Bora tem lá. uma grande experiência com jornalismo impresso, né, Então, Pedrão? Igual você. era isso que eu ia falar. Eu, perto da experiência que ele tem, não chega nem perto. Até ia falar sobre isso. A primeira pergunta que eu ia te fazer é, o impresso vai morrer? Eu acho que você já ouviu isso bastante, né? Eu acho que talvez tenha sido uma das perguntas que eu mais respondi em todas as palestras de comunicação que eu fazia ao longo do período em que fiquei no jornalismo. Foram 17 anos no jornalismo. Eu acredito, não sei se eu posso dizer que ele vá morrer, mas eu acredito numa convergência de mídia muito necessária. Eu espero que, mesmo que o papel morra, a essência do jornalismo impresso não se perca, né? Porque a gente fala assim, que sempre a gente utilizou essa filosofia, que poderia sair na TV, no rádio, mas enquanto o jornal impresso não dava aquela informação, parecia que aquilo não se consolidava, né? Parecia que aquilo ainda estava muito vago. Então, o jornalismo ele vem passando por uma transformação, mas a gente sabe que a nova geração tem uma tendência muito maior pelo consumo de mídia online. Eu espero que não morra. É muito difícil hoje você falar se vai ou não, né? Hoje tem uma permanência ainda para um público muito restrito. Porém, pode ser, né, que siga aí ainda por um tempo no gosto de alguns. Assim como o livro impresso ainda é ainda usual, né? Sim, você não acha que está passando por um período até de adaptação? Eu falo que é uma linha cruzada entre adaptação à nova mídia, né, em que o jornal vai sair, e adaptação ao conteúdo e que vai sair nessa mídia.
Porque eu acho que o jornalismo da essência do impresso, ele realmente acho que ele não vai morrer. Só que vai passar por um período de adaptação onde empresas de comunicação vai querer saber. O jornal impresso indo online, ele entrega melhor uma matéria escrita dessa forma, daquela forma? O impresso, a gente costuma dizer que ele tem uma possibilidade de aprofundamento, né, de detalhar muito mais a informação. E isso vem se perdendo, infelizmente, isso vem se perdendo ao longo dos anos. Ao invés de... Isso que era uma característica muito forte do impresso, ela foi se dissolvendo. Hoje você vê no impresso muito mais entretenimento, o texto publicitário em si, né, tem ganhado muito espaço. Por quê? Porque essas mídias, elas necessitam de investimento publicitário para seguir sobrevivendo. Então, acabam cedendo esses espaços para as empresas fazerem essa divulgação casada, vamos dizer assim. Mas eu gostaria muito de acreditar que realmente que é um processo de transformação, né? Eu fiquei 17 anos no jornal impresso, e durante 8 anos, eu fiquei na chefia da redação. Durante esse período, a gente desenvolvia um projeto que chamava O Imparcial na Escola. E a gente capacitava professores, nós capacitamos mais de 1.000 professores e distribuíamos exemplares para 300 escolas municipais, gratuitamente. Capacitava esses professores para utilização do jornal dentro da sala de aula. Então, desde de conhecimento básico sobre o jornalismo, como atividades que poderiam ser trabalhadas de forma interdisciplinar, ciências, matemática, português, inglês e tudo mais, conteúdos que eram do jornal que poderiam ser trabalhados. E falo isso por quê? Porque além de levar informação, a nossa intenção era justamente despertar o interesse pela informação. Porque hoje parece que a gente tem muito mais acesso à informação, mas não. Tem mais acesso, tem uma maior oferta, mas o consumo reduziu drasticamente. Nós temos leitores de títulos. É a síndrome do Twitter, né? 140 caracteres e só. Isso. Basta você entrar numa postagem jornalística e você observar os comentários. Muitos dos questionamentos que as pessoas fazem ali tem no texto, a resposta está no texto, né? Então você percebe que existe um mau leitor hoje de informação, né? O leitor está muito voltado para o entretenimento. Por isso que o entretenimento ele viraliza muito rápido, né? E com a informação, normalmente não. Muitas vezes as pessoas... às vezes a gente falava isso assim, quando ia fazer uma cobertura, num protesto, alguma coisa assim, você perguntava para as pessoas que estavam ali, qual é o motivo de você estar aqui presente? Eu quero uma educação de qualidade, quero mais saúde e tal. Mas o que especificamente você quer na educação? As pessoas não sabiam dizer o que elas queriam. É porque o professor ganha pouco, porque ele ganha X. Então, muitas vezes as pessoas vão à luta e não sabem por quê. E hoje as pessoas não vão à luta, elas compartilham. Elas compartilham conteúdo sem saber o real motivo pelo qual estão compartilhando, né? Porque elas são péssimas leitoras. Sem saber se aquilo é verdade também, né? Exatamente. E a gente tem ainda uma outra fatia, que são as fake news, né? Que estão presentes hoje aí nas redes e acabam impactando negativamente nesse consumo. Você acha que o jornalismo está passando por esse processo de hype também? Vivendo muito do hype ao invés de viver de jornalismo de fato? Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que talvez seja uma tendência mesmo, assim, mas baseado nesse consumo, né? É triste. É triste a gente ter... Para quem estudou 4 anos, trabalhou e trabalha ainda, né, com a informação. Eu falo assim, que entre jornalismo e publicidade, eu não consigo fazer uma distinção das duas coisas que eu mais gosto, assim, de fazer, porque isso é a essência mesmo. Está na essência como comunicador. E como jornalista, eu me sinto muito incomodado com a atual situação que está o jornalismo, né? E com a atual situação que está esse consumo. Mas
isso o consumo em si a gente não vai conseguir alterar, né? Porém, a gente precisa ainda de um jornalismo mais presente, mais investigativo. Muitas vezes, você vê conteúdo que é produzido por um Instagram não profissional, vamos dizer assim, de comunicação, você vê esse conteúdo viralizar muito mais, às vezes, do que uma informação de um jornal que tem credibilidade, autenticidade naquilo que está investigando, né? Porque, às vezes, a informação chega... Quantas vezes a informação chega até a redação, chegava até a redação, e a gente levava, às vezes, um dia todo para apurar a veracidade daquele fato. E não, e hoje as pessoas recebem aquilo, já transmitem... Meio segundo já está meio segundo, compartilhando. não se responsabilizam pela informação, e aquilo ganha Que é uma a pior esfera coisa, de né? viralização. Então, eu acredito que sim, a gente espera que mude, né? A gente espera que mude esse formato de... Mas eu acho que esse formato de consumo, mas eu acho que exige um trabalho de formiguinha, assim como a gente fazia com essa informação para as crianças, para toda essa juventude, é despertar esse interesse pela informação, mas Checada, apurada, mas de eu acho verdade assim, a mesmo, própria né? mídia é responsável por isso, porque ela está superficial. Ela está Ela se superficial. adaptou ao que o público Cara, queria, né? Você vê um Foi uma telejornal adaptação. hoje, ele é 80% formatado no entretenimento. É o tal do hypar o jornalismo. Né? Sim. Você hypa o jornalismo, você não quer o assunto sério de fato, né? Você quer o hype. E isso incomoda o consumidor raiz, vamos dizer assim, do jornalismo, né? Dos grandes embates, por exemplo, dentro da mudança do jornal impresso, era justamente essa. Porque assim, o jornal impresso, ele é feito para um público de meia idade para terceira idade. Esse é o público que consome, que consumia o impresso de qualidade. E ele está acostumado com a informação, com a denúncia, com o jornalismo comunitário, aquele que vai lá, que ouve a comunidade, que mostra de fato. Hoje o jornalismo é feito em home office, né? Sem sair nem do quarto, né? Sem sair O do cara quarto. não vai nem na sala dele. Então, Só no quarto e não tem boa. como se aprofundar, não tem como fazer uma investigação mais aprofundada. Né? O lugar de jornalista não é dentro da redação. É na rua. É na rua. Sempre falo isso. Imagina os nossos professores, o que eles pensam sobre isso, né? Porque eu sempre ouvia muito todos eles falarem isso, né? O lugar de jornalista é na rua, é na rua. E a gente agora... sabe que, assim, que a formação, você pode ficar 10 anos dentro da faculdade. A formação se dá na prática. Sim. É indo ali, exercitando, tal, porque você chega com uma bagagem da faculdade, mas na hora que você vai aplicar aquilo, é outra realidade. O jornalismo você aprende na prática mesmo. Você pode aprender alguns conceitos e técnicas, vamos dizer assim, mas na prática que o negócio... E hoje, infelizmente, essa prática está sendo sustentada em cima desse jornalismo superficial. Então, essa nova geração tende a reproduzir somente isso, né? O jornalismo voltado para o entretenimento, voltado para... sem conhecer de fato aquele jornalismo que era investigativo, que trazia denúncia, e essa denúncia trazia transformação social. E é isso. Hoje, tem um jornalista que você admira, que você fala assim, pô, esse cara faz isso? Eu nunca fui de criar ídolos, assim, mas eu não tenho uma referência, vamos dizer assim, mas assim, eu gosto de bons textos, vamos dizer assim. Então, são vários. Às vezes eu leio muita coisa, às vezes, hoje online, eu falo, pô, o cara foi feliz aqui, mas não existe alguém que eu idolatre, vamos dizer assim, em termos de... Eu gosto de transparência com a notícia e acredito que, às vezes, o jornalista acaba deslizando um pouco nisso. Então, não existe uma referência de fato, mas eu gosto de bons textos, né? Gosto de bom conteúdo. Às vezes o cara acerta numa coluna e fala, pô, hoje foi... Mas hoje existe muito jornalista politiqueiro, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso dificulta muito a minha interpretação como leitor. Eu não quero ser influenciado pela leitura, né?
eu quero tirar as minhas próprias conclusões. E a maioria dos textos, eles acabam trazendo, de uma forma, às vezes, numa linguagem subliminar, esse vício, essa tendência ao posicionamento político. E que é uma coisa que a internet cobra, né? A internet cobra posicionamento, não cobra... Toda hora, Toda toda hora. Você hora, precisa toda hora. se posicionar mesmo que você não tenha uma opinião formada sobre aquilo. Sim. Mesmo que você não tenha posição, você necessariamente precisa posicionar. E, cara, isso é loucura. triste. É loucura. Isso é uma loucura. É muito loucura. Isso é uma loucura. A gente pode citar o caso do Will Smith, agora, mais recente aí no Oscar. As pessoas estão... todo mundo se vê no direito e na necessidade de falar sobre o assunto, né? É um julgamento. Então, assim, eu li muita coisa entre ontem e hoje, assim, li muita coisa que eu fico pensando. As pessoas julgando o julgamento que o outro fez lá dentro, sabe? Então, Sem nem estar no contexto da história. Cara, eu vi cada viagem. Eu acho que alguns assuntos são interessantes, mas é muita análise comportamental. As pessoas querem fazer análise comportamental de tudo. O que é certo, o que é errado, o que é... E a gente vive um mundo muito chato por conta disso, né? Não que não seja necessário, mas eu acho que não de tudo. Não de tudo. Hoje, você tem que se posicionar para qualquer fato que ganha notoriedade aí na mídia. E todos os dias nós temos um fato novo. Todos os dias, porque o jornalismo ele é feito de fatos, é feito desses. E eles têm um ciclo. Então, semana que vem, ninguém mais fala de Will Smith. Né? Já é outro assunto. Me veio na cabeça aqui, mas talvez seja uma comparação, não sei se é válida. A internet virou a conversa de boteco de fim de semana. Você juntava com seu brother ali e falava, pô, você viu o que tal cara fez lá na novela? Oh, não sei quem. Você viu o famoso tal tá ficando com a famosa tal, hein? Que não sei o que você acha? Hoje em dia... O cara nem sabia da história, mas opinava. Tá no boteco lá, tá tomando uma cerveja, você opina, é normal. Conversa de bar mesmo, o cafezinho do trabalho, tal, não sei o que. Sempre teve isso a vida toda. O problema é que agora a gente expôs para o mundo, cara. Eu acho que é isso que é o que me assusta mais. Sim, e eu acho que esses reality shows também, eles trouxeram essa necessidade de julgamento. Porque é isso o tempo todo. Uhum. Você está julgando comportamentos. As pessoas são emparedadas, né? Acho que esse é o termo que eles usam lá. São emparedadas de acordo com o comportamento delas lá dentro. E é isso que a gente tem vivido, assim, no dia a dia, com tudo que acontece. Tem que colocar na parede e falar se o posicionamento é certo ou errado. Isso acontece também na paternidade e na maternidade. Algo que é tão íntimo, algo que é tão nosso, muitas pessoas se sentem na necessidade de tornar público, mas aí acabam não sabendo lidar com esse julgamento, que ele acontece. Ele acontece para todo mundo. Né? E não é pouco, né? Não é pouco, é muito. E hoje em dia, não só na paternidade, né? Acho que na nossa vida, do dia a dia mesmo. Sim. A gente acaba se expondo e acaba dando abertura para esse tipo de coisa, porque a gente expõe a nossa vida ali todo dia. Então, eu entrei numa brisa essa semana E às vezes sem pensar, né? Tipo, você vai posta posta aí. E aí você tá sujeito a que as pessoas te julguem a partir dali. Você tá abrindo a porta. Ó, eu tô abrindo a porta da minha vida para você aí e acho que você bem entender. E eu entrei numa viagem essa semana, falei, pô, meu Instagram agora é profissional. Não vou mais postar nada da minha vida pessoal, do que eu estou fazendo, uma música que eu estou ouvindo, não vou. Agora, minhas fotos todas são trabalhando, meus stories são a trabalho, tudo assim. Porque não há necessidade, eu estou abrindo brecha para que as pessoas falem, nem me conhecem, mas falem alguma coisa. É isso. E assim, a não ser que você utilize, eu sempre falo assim, que quando criei o Papai Educa, o Papai Educa surgiu de uma forma muito involuntária, né? Mas eu falo que as pessoas conhecem até a cor das almofadas da minha casa, né? Porque conhecem mesmo.
Tá lá na internet, Tá? né? E é uma coisa. Tá A postado. minha casa está aberta. Mas é claro, eu tenho a minha intimidade. E isso eu preservo. Né? Eu faço questão de preservar isso. Então, a gente traz alguns temas, traz alguns embates, traz algumas descomplicações que a gente tem no dia a dia, mas a minha intimidade, ela é minha. Né? A dos meus filhos é algo deles que eu faço questão de preservar, né? Sem fazer uma exposição. Então, a gente tem que saber andar. E isso não acontece de um dia para a noite. Né? A gente vai levando umas porradas aí no meio do caminho. Eu ia te perguntar justamente isso. Já teve uma situação que você compartilhou ali, pensando, pô, isso aqui vai ser legal, só que teve um efeito totalmente adverso. Às vezes você teve até que retirar, às vezes, a postagem, ou fazer alguma outra para justificar aquilo? Eu acho que não, assim. O Papai Educa, ele surgiu de forma despretensiosa mesmo. Eu era chefe de redação na época, eu já não produzia tanto, eu escrevia mais os editoriais, que iam para o jornal, e cuidava de toda a parte editorial mesmo, né? De escolha das notícias, manchete e tudo mais. E eu sentia falta de produzir algo mais leve, porque o jornalismo, ele tem esse peso da informação que é dolorosa, e eu sempre prezei muito pelo jornalismo investigativo, principalmente para a gente dar como força de informação. Né? E aí eu fui para paternidade, escrevi um pouco sobre paternidade. Começou assim, postei um dia uma foto com meu filho, e aí eu percebi que as pessoas começaram a achar que aquilo era algo louco, sabe? Nossa, que paizão, tá? Putz, mas eu não estou fazendo nada demais. Estou fazendo meu papel de pai. E eu sempre fiz atividade doméstica, sempre cuidei dos meus filhos, cuido do meu filho mais velho, tem 9 anos hoje, desde de 2 meses de vida, assim, minha esposa, a gente tinha um negócio próprio, ela voltou e eu ficava com ele durante o dia e ela vinha no período da tarde para ficar. Então tudo isso era tudo muito natural para mim. E só para eu poder chegar onde você me perguntou. E aí, muitas vezes vinha algumas coisas nesse sentido, assim, de alguns ataques, de que era uma exposição, principalmente de homens, assim, me atacando porque a esposa queria que o cara tivesse uma postura dessa em casa. E aí eu comecei a receber, às vezes, assim, algumas coisas que não eram muito legais. Falava, aí o cara achava que aquilo era uma armação, vamos dizer assim, um circo, para poder falar que a paternidade na minha casa era diferente de tudo. E não, e era algo muito natural. Mas nunca precisei tirar, porque eu sempre tive muita responsabilidade com a informação. Acho que isso veio do jornalismo comigo, né? Então, eu sempre pisei muito em ovos para tudo que eu ia fazer. E eu tinha poucos seguidores, né? E, assim, era uma coisa, não sei lá, não deveria ter 1000 pessoas ali. E, de repente, o negócio começou 2, 3, 4, 5, 6, aí começou a crescer, né? E Sozinho, sem parceria, sem nada. Eu não tinha nenhuma parceria comercial, não tinha nada. E foi, de repente, eu me vi com 15, 20 mil seguidores, quase que 100% pais e mães. Né? Então, você vai se sentindo no peso da responsabilidade com aquilo que você produz. Já houve, por exemplo, assim, tudo que eu disse relacionado à política sempre tem os seus pontos positivos e negativos, sabe? Então, é um assunto que, normalmente, eu não falo no canal. Não é o propósito, então eu falo que quando a gente vai influenciar, tem que influenciar com propósito. Então, nunca precisei retirar uma postagem, nunca fiz, mas postagens que tinham um posicionamento, não posicionamento político de fato, assim, mas, por exemplo, o caso do meninas usam rosa e meninos usam azul. Um posicionamento sobre isso gerou uma dor de cabeça desnecessária para mim, porque eu estou certo do meu posicionamento. Né? E é o seu É o posicionamento. meu posicionamento. Eu sei o que eu penso sobre isso ou não. Mas recebi muitas críticas, né? Que, para mim, cor é cor e cada um usa o que quiser. Se eu quiser, eu tenho uma parte da minha blusa aqui que é rosa. Né? Mas entendo a leitura que cada um faz disso também.
E então, cara, eu recebi muitos ataques, vamos dizer assim. E essas pessoas, normalmente, elas não vêm publicamente, elas não fazem ataque no seu post. Elas vêm por direct. E, normalmente, são pessoas que te conhecem. Né? São pessoas Nossa, que deve ser o pior, né? então, como você se posiciona desse jeito? Isso não pode, isso papapá. Meu, esse é o meu posicionamento, você tem o seu, pronto, acabou. Não, mas você não deve falar isso. Eu não tenho, eu devo o que eu quero, entendeu? É o seu É o conteúdo, meu né? conteúdo. E como que, assim, na hora que começou a ganhar essa proporção, né? O que passava pela sua cabeça? Falou assim, não, tem que mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali, ou sempre foi seguindo o que você já Eu tinha como propósito? acho que, assim, era propósito mesmo, né? E o propósito era descomplicar mesmo a paternidade. Nunca pensei em falar para essas mães e para esses pais, e trazer principalmente para os homens, que é possível a gente trocar fralda, dar banho, cuidar, levar para a escola, e se a esposa trabalhar, você pode ficar em casa cuidando, que a gente precisa se desrotular desse machismo mesmo que existe, para poder criar uma relação de afeto, que a gente não precisa bater, que a gente não precisa reproduzir os mesmos comportamentos que os nossos pais tiveram conosco, porque eu acho que a gente tem a possibilidade de evoluir sem fazer um julgamento. Eles aprenderam daquela forma. A gente está tendo a oportunidade de aprender de uma outra forma. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, eu sempre busquei estudar, e ainda faço isso com muita frequência, me aprofundei demais assim nesse universo, principalmente da disciplina positiva, tenho lido muito sobre, tento praticar isso no dia a dia, porque eu acho que é a prática que faz o negócio acontecer, e com exemplo, disseminar isso para as pessoas. Tem dia que o negócio dá certo e eu falo que deu certo, tem dia que dá errado e eu falo que deu errado. Então, eu acho que vamos dizer, essa naturalidade fez com que eu garantisse um pouco mais de tranquilidade no meu dia a dia. Mas não foi fácil, assim. No início, principalmente, as pessoas achavam que, por ser o papai educa, os meus filhos não poderiam errar, os meus filhos não poderiam fazer birra, os meus filhos não poderiam ser indisciplinados na escola. Entendeu? Já trazia uma responsabilidade. Eu estou ali para os meus filhos são crianças em pleno desenvolvimento. Eles vão ter birra, eles vão fazer bico, eles vão gritar, eles vão chorar, eles vão espernear, eles são crianças. O adulto da relação sou eu. Quem tem que mostrar uma postura que eu defendo, sou eu. Mas eu sou ser humano e eu erro. E tem dia que eu vou falar, muitas vezes, eu sempre costumo dizer assim, as pessoas falam, todo final de dia, normalmente eu publico uma frase, que não tem muito a ver com a paternidade, mas tem a ver com o estilo de vida mesmo, assim, com essência, não com religião, mas com espiritualidade, sabe? Algo assim. Porque é o que eu falaria para mim naquele dia. Muitas vezes, nesses diálogos que eu tenho dentro do Papai Educa, é o diálogo que eu gostaria de ter comigo mesmo. E às vezes eu falo, hoje eu falei nisso, hoje eu gritei enquanto eu poderia ter ajoelhado ali na frente, olhado nos olhos e perguntado o que estava acontecendo. Né? Exige paciência, exige discernimento, exige... E é isso, cara. Uma série de coisas. Até o Dr. Pirajá falou no 4º episódio, né, muito sobre essa questão de não combater, mas você não viver só na positividade, entender, né, os processos que você está passando e crescer junto com eles. Né, acho que isso é muito importante, vai de encontro com o que você eu acho que colocou. A gente acaba cobrando do outro, se cobra, né? A gente acha que tem que ser perfeito, a gente acha que a gente não pode estar deprimido um dia, não pode se sentir triste. Não, a gente vive num mundo de good vibes. O tempo todo as pessoas... Aí já é a síndrome do Instagram. Falei da do Twitter. É a síndrome do essa hype. É a síndrome do Instagram, do hype. Entendeu? Então, e eu acho que o mais importante é isso, porque
a partir do momento que você começa a negar os próprios sentimentos, você também não aceita do outro, né? E quando a criança está fazendo uma birra, quando a criança ela está tentando te dizer uma coisa de uma forma que ela não consegue. Então, se você acolhe, se você se torna o adulto da relação e ajuda, você passa falo que a gente passa a curar a nossa criança interior. Sabe, aquele acolhimento que você não teve, aquele show, aquele grito que você deu só querendo falar assim, poxa, me ouve, né? Eu estou tentando dizer isso. E às vezes eu falo que isso acontece na paternidade, acontece isso um processo de cura todos os dias, porque a gente consegue fazer com o filho algo que de repente gostaria de ter e ver o resultado de ter vivido e ver o resultado positivo na criança, né? Você vê a criança às vezes se voltar a si e falar, olha, papai, eu não gosto de fazer isso aqui, né? Eu não queria, tal. Ah, então vamos fazer de outra forma, vamos fazer, né? E na próxima vez ela não vai fazer mais a birra. Ela vai entender que às vezes é possível falar. Às vezes a gente mesmo não consegue lidar com, não sabe muitas vezes o que está sentindo, se é raiva, se é frustração, se é ódio, se é não sei o quê, e a gente vira uma panela de pressão. Você imagina para uma criança, para um ser em desenvolvimento. Sim. E hoje, quantos anos você tinha quando começou tudo isso, né? Tanto quando você foi pai, até iniciar o processo do seu perfil. E hoje seu filho, né, já com 9 anos, consegue entender um pouquinho disso? Ele tem o entendimento que o pai dele compartilha sobre esse assunto nas redes sociais? Como que é? Ele sabe o que é rede social, né? Que 9 anos de idade, pô. Eu fui pai com 30 anos, estou com 39, e o Papai Educa, ele fez... Eu comecei em 2017, um pouquinho antes disso, em 2017, em fevereiro de 2017, eu lancei já o meu blog. Um pouquinho antes, em 2016, começaram os primeiros textos em rede social. E aí, foi aí que depois, eu falei, o negócio foi aparecendo, tal, eu falei, putz, as pessoas precisam falar, precisam entender que isso é um processo normal. E o jornal, que eu trabalhava em Imparcial na época, me abriu as portas para poder escrever lá. E os jornais, a gente tinha 14 jornais afiliados na Associação Paulista de Jornais, e a maioria publicava também os meus textos. Que é um assunto em comum, né? Você não vê muita gente produzindo hoje sobre existem isso. muitos pais falando sobre paternidade, mas eu venho de um ambiente muito árido. Eram poucos na época. Falo que hoje cada criança que nasce um Instagram de paternidade. E é bom, isso é bom, né? Mas eu acredito que as pessoas precisam ter um propósito, que é o que falta muitas vezes. E aí fui falando, e tudo isso foi sempre de uma forma muito leve, para a gente foi sempre uma brincadeira. E aí começaram a aparecer as parcerias comerciais. Então, assim, eu fiquei até meio assim impressionado quando marcas nacionais começaram a nos procurar para fazer publicidade, né? Então a gente fez publicidades com grandes empresas e aí eu falava, poxa, caramba, mas será que, né, isso está rolando mesmo, né? Como que vai ser e tal? E mais por dar visibilidade pro trabalho e também... E aí começou aquela responsabilidade de colocar a criança para fazer as ações juntas. Então, aí eu, sempre nas negociações, eu falava, olha, eu faço. Se o meu filho quiser, ele vai participar, mas eu não garanto, porque eu não ia forçar. Assim como eu nunca forcei eles a fazerem nada. Fica aqui, escreve aí, porque o papai vai gravar. Não, sempre foi tudo muito natural. Então, eles... estão meio que acostumados a lidar com a câmera. E tem muitas coisas que, às vezes, eu nunca os coloquei numa situação que seria vexatória ou de que possibilitasse um julgamento coletivo, vamos dizer assim. Então, eu acredito que isso traz, de certa forma, conforto para eles. Meu filho mais velho, ele tem um Instagram só para ver os meus stories. Então tá minha mãe, meu pai, estão os avós e o Papai Educa, minha esposa, então assim, é só para ele acompanhar,
né, a nossa rotina e ver os stories. E já teve momentos dele falar, pai, não vai me filmar aqui. Eu falo, não. Né? E hoje ele é todo cheio de pudor, assim, né? Então, às vezes, ele não quer sair nem de pijama. Às vezes, até de pijama, ele fala, você tá vendo? Tô de pijama. Eu sou o mais velho, o mais né? velho. O outro tem quantos O anos? outro tem 4. Como que eles chamam, perdão? É o João Guilherme, de 9. João Rafael, de 5 anos. Fez 5 anos ontem. 4 não, fez 5 anos. Parabéns aí pro João. E Guilherme. E a Maria Vitória, de 1 ano e 1 mês, que parece ter 5 anos, viu? Tem 2 bons professores em casa, então ela já faz coisas que é inacreditável. Cara. E não é porque é minha filha não, mas ela escala tudo quanto é coisa. Ela fala que a princesinha veio... Veio para colocar fogo no parquinho. Colocar fogo no parquinho. Então, Pô, que assim, legal, é tranquilo. Eu acho que eu nunca fui questionado por eles. Em momento algum. Mas acho que isso tudo é por conta desse cuidado. Você já parou para pensar que você pode ser questionado daqui a um tempo eu acho por que, eles? Sim. Mas eu acho que a gente sempre dialoga muito sobre isso, né? Sempre mostro, ele sempre está acompanhando. E talvez eu falo muito... eu acho que o Papai Educa fala muito mais de mim do que deles. Então... eu não falo que o João Guilherme dá um trabalho X, não, mas como eu lido com uma dificuldade que ele possa ter, por exemplo. E não que ele. Sempre pela sua visão, né? Sempre é a minha visão. Como eu lido, né? Como eu posso ajudá-lo. E nunca exponho a fragilidade dele, mas como eu posso ajudar caso surja algo assim, né? Ou como eu ajudo o meu filho a se desenvolver nos estudos. Não preciso falar que ele tem dificuldade em matemática, mas eu posso falar como eu o ajudo a se desenvolver nos estudos de uma forma geral, né? Então é esse cuidado de falar muito mais de mim do que das crianças em si. É claro, tem as brincadeirinhas. O meu filho do meio, quem acompanha sabe que ele escala a porta, né? Mais espoleta. Ele é bem espoleta. E ele sempre foi assim. Né? E as pessoas gostam. E ele gosta, às vezes ele faz. Então, se você pegar toda a foto do Boa Noite lá, ele está fazendo uma careta. É porque ele gosta. E isso é natural dele. Não vou forçá-lo, faz tal coisa, né? Então, eu deixo as coisas fluírem, assim. Espero que... Certeza ninguém tem. Eu espero que eles levem com naturalidade, assim como a gente faz no dia a dia. E já tá tendo um contato com câmera ali? Será que vem alguns jornalistas aí Ou mais pra frente? Influencers, Cara, também. Jornalista, não sei, mas assim, que vez ou outra eles, principalmente o mais velho, já fala em que quer um canal, que ele fala, eu quero um canal, pai, para poder falar sobre alguma coisa. Então, no dia que você descobrir sobre o que você quer falar, de fato e tal, aí a gente pensa em montar alguma coisa que seja legal. Né? Você sempre teve essa vontade de ser pai ou aconteceu e você mudou assim a visão que você tinha? Não, vontade sempre tive, né? Acho que era desejo de infância. Assim. Acho que eu cresci já pensando em formar uma família e sempre quis isso. Sempre pensei em ter 3 filhos e quando conheci minha esposa a gente meio que formatou isso. Hoje, a cada 10 pessoas que perguntam quantos filhos eu tenho, 9 falam que eu sou louco. Hoje em dia, se você tiver mais de um, já fala que você é doido. A gente está cometendo uma loucura. Realmente, às vezes, assim, é uma loucura em termos de rotina, do dia a dia, porque antigamente as pessoas tinham vários filhos, tal, mas normalmente essa mulher estava dentro de casa, ela cuidava 100%, o marido cuidava especificamente como provedor. Então, hoje é uma outra realidade. Estamos todos juntos, misturados, fazendo tudo ao mesmo tempo, ou se não estamos, deveríamos estar. Né? E isso faz com que mescle muitas responsabilidades. Né? Então, tem que estar muito bem definido o que cada um vai fazer diante de uma rotina com 3 filhos. Né? Porque poderia ser... Muita gente pensa, às vezes, no financeiro, que realmente pesa ainda mais no momento em que a gente está vivendo, que está tudo muito caro, pagando
R$ 10 no quilo da cenoura, né, para uma criança que come papinha. Não é uma reclamação, mas é uma realidade. Então, assim, legumes, verduras, é tudo muito caro. Então, eu falo que hoje você ser saudável é caro, né, porque o mais básico é muito caro. Mas é translado, é quem vai cuidar de quem, exatamente, é a logística, é quem vai cuidar de quem, quando. Hoje eu estou em um sistema de home office, aí vou uma vez só para a agência na semana. Então, estou cuidando dos meninos, fico com os meninos meio período mando para a escola, continuo trabalhando de casa e uma vez por semana eu vou para a agência. E assim a gente vai tocando, né? Então, esse desejo se consolidou e a gente vai vivendo isso no dia a dia, fazendo o negócio acontecer. É uma loucura, tem dia que falta braços, né? Falo que são 2 adultos, então cada um pega um filho, né? Mas falta um. Falta ainda, um. assim, Então tem dia que falta, assim, entende? Mas uma coisa que eu tento levar para mim é não tentar abraçar tudo e dar conta de tudo, achar que tem que dar conta de tudo. Então tem dia que as coisas ficam um pouco para trás. Eu acho que a gente tem que estabelecer um grau de prioridade. Hoje a minha prioridade são os meus filhos lá dentro e o meu trabalho, que eu estou em home office. Então eu preciso ter entrega, preciso ter produção, né, para sustentar esse meu sistema de trabalho que é o home office. Então eu falo assim, são minhas prioridades. O resto fica Se der, deu. Se não der, se não der, Tá faz tranquilo. depois. Você falou agora da agência. Você passou 17, 18 anos dentro de uma redação de jornalismo. Como que foi, cara, passar por toda essa mudança de rotina, de galera também, que muda um pouco, de tudo? Como que você passou por tudo isso? Então, eu fiquei 17 anos no jornalismo, aí eu passei um ano quase que sabático, assim, né, que foi o primeiro ano da pandemia. Eu saí do Imparcial e fui para uma agência, saí do jornal, fiquei 10 meses só dentro de casa, com as crianças, acompanhando aula online, falo que meio que sobrevivendo do meu acerto na empresa e do que eu fazia no Papai Educa, do que eu faço no Papai Educa. Só que eu fui me sentindo enclausurado com aquela situação e, obviamente, a minha esposa ficou grávida durante esse ano também, da Maria. Então, o negócio começou a bater ali, né? Falei, opa, preciso nadar, preciso correr atrás e voltar para o mercado. E num ano pandêmico, onde está tudo estourando, as empresas fechando e tal, você vem de um cargo de confiança de uma empresa, um salário razoavelmente bom. Então, para você voltar para o mercado, é difícil, porque o mercado, nesse momento, está absorvendo o estagiário, está cortando qualquer tipo de... você pode ser o melhor cara em termos, às vezes, não estou dizendo que eu sou, mas eu falo assim, às vezes você pode ter qualidade na entrega, mas a partir do momento que você atinge uma senioridade, você se torna um profissional mais caro. Então, o mercado absorver esse profissional é um pouco mais difícil, principalmente num momento como esse. E aí, eu sabia que eu teria não uma dificuldade, até porque às vezes eu tinha uma ideia de um negócio próprio, de um projeto próprio, porém estourou tudo, né? A pandemia, eu falei, não vou lançar isso agora, não é a ideia, tal. E aí, mesmo lá dentro do Imparcial, eu sempre admirei muito o trabalho da agência, gostava muito da filosofia mesmo de trabalho deles, tal, conhecia já o Raul e a Vivi. E aí eu peguei e falei, eu vou tentar ir para a agência. Vou sair do jornalismo, de 17 anos de jornalismo, para ir para a publicidade. Não fazia ideia alguma do que eu iria produzir lá, mas falei, eu vou tentar. Fui, conversei com o Raul, deu certo, e aí comecei a trabalhar com eles, e aí foi um desafio muito grande, porque muita gente coloca confetes na Convergência, né? Quando essa migração de
profissional mesmo, as pessoas acham que é mil maravilhas. Largue o que você está fazendo e vai fazer outra coisa. Não é. É um desafio. É começar do zero. Não é desligar o computador Não, é começar num do lugar, zero. chegar e ligar no outro. É, É muita coisa. é uma produção, eu vou falar assim, eu trabalho com texto, eu trabalho com texto, mas a produção extremamente independente, é uma produção, não tem nada a ver com o que eu fazia, do que eu fiz durante 17 anos. É claro, trago a bagagem da redação e tudo mais, mas o produto que eu entrego é diferente. Então, comecei a trabalhar com campanhas publicitárias, e dentro da publicidade tem muitos conceitos publicitários mesmo, né? Que eu às vezes chegava lá para mim e falava, poxa, o que eu tenho que fazer aqui? Publiciquês. É o publiciquês mesmo. E aí eu ia pesquisar. Fui pesquisando, fui me aventurando e fui entendendo, fui estudando muito e o negócio foi rolando. Né? Mas é lógico, é um desafio. É um desafio, sim, porque, cara, é você deixar de fazer X para fazer Y, garantindo qualidade, porque você não está falando só, você não está criando um produto ali, igual lá a gente trabalha com grandes empresas, então você já tem um mercado em andamento, então você precisa garantir a qualidade. E é aquilo, né? E acolhimento, entendimento, muito diálogo. Eu acho que isso funciona demais, assim. Mas é começar como um estagiário de novo, assim, no processo de aprendizagem. E o mercado também tem bastante profissional para absorver, né? Então, Sim, tem essa dificuldade. E a publicidade em si, ela tem absorvido muito mais do que o jornalismo, né? A gente sabe que o jornalismo está ficando muito enxuto. Né? Se restringiu a pouquíssimas empresas de comunicação. Hoje, aqui na nossa região, a gente tem pouquíssimas. E as que tem ainda empregam muito pouco. Enxugaram muito as suas redações. Né? E a publicidade tem possibilitado ao jornalista ao jornalista que já está aí, a absorver esse profissional. Né? Mas o cara precisa querer aprender, o cara precisa querer fazer o negócio acontecer, porque é totalmente diferente. Né? Fora a internet Mas, que assim, tem se reinventado tanto, né? Mas eu particularmente, eu me apaixonei demais, assim, porque o jornalismo, ele traz uma carga muito... O feedback, normalmente, é negativo. O dia seguinte do jornalismo, ele é doloroso para o jornalista. Né? Raramente ele recebe um elogio. Mas quando você faz uma denúncia, o prefeito, o vereador, a autoridade que seja lá que foi denunciada, ela vai ligar, ela vai reclamar, ela vai bater boca, Então, esse embate, e o jornalista, ele precisa ser corajoso para esse embate, porque ele acontece todos os dias. Não sei se no jornalismo que está sendo aplicado hoje em dia, mas pelo menos era, no jornalismo que eu apliquei até o último dia que a gente estava lá. E na publicidade, não. Né? A gente já tem uma resposta muito mais positiva. A entrega, embora tenha seus processos de aprovação de cliente, internamente e tudo mais, a resposta ela é positiva. É muito bacana você ver um comercial que você produziu ali na base ganhar vida na TV. Né? Então, e o cliente está satisfeito com aquilo. Então, normalmente, esse feedback é positivo. E isso é uma das coisas boas, vamos dizer assim, de você terminar o seu serviço às 18 e saber que vai alimentar no outro dia sem levar paulada. Porque no jornalismo a gente leva. Aquela pressão. A gente leva paulada mesmo todos os dias. Né? Pelo menos levava. Muitas vezes toma paulada do leitor, do cara que denunciou, do dono da empresa que você escreveu alguma coisa que talvez ferre o comercial, e por aí vai. É paulada de... Tem que ser corajoso e doido tem que também ser ao doido. tempo. Né? E às vezes você lida com vaidade também. Porque no nosso meio... Muito, assim. E às vezes, você lida com uma vaidade tão boba, vamos dizer assim, você fez uma matéria sobre escolas de línguas.
Existem 5 na cidade. As 5 investem no veículo. Se você deixar de ouvir uma, no outro dia é uma loucura. E é assim que funciona. O comercial vem falar sobre a pauta, né? Entendeu? Aí o comercial quer influenciar no jornalismo, de fato. E às vezes funciona, né? Então, por isso que muitas vezes você tem que deixar muito bem definido como vai ser feito e tal. Isso te ajudou dentro do canal, Leandro? Essa mudança? Você mudou um pouco a visão do que você tinha? E com certeza, assim, todos os dias eu aprendo. Já dá para vender mais patrocínio. Não sou marqueteiro. Mas, com certeza, eu acho que a própria linguagem mesmo. Eu tinha uma linguagem muito mais endurecida nos meus textos. E a publicidade, ela traz uma leveza que é característica dela mesmo, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, enxugou demais os meus textos. Eu escrevia muito, muito, muito. Os meus textos eram gigantes. Assim. Os primeiros textos do blog são textos quilométricos. Mas aí, eu acho que mudou também o perfil do leitor. E a gente tinha leitores de textos quilométricos. E hoje a gente tem leitor de texto muito mais enxuto. Então, eu acabo trazendo um pouco disso, assim, né? Uma linguagem mais direta, mais clara, mais leve, mais característica mesmo de rede social, que não é muito clássica do jornalismo. Que tecnicamente todo mundo tem aprendido a falar, tem falado, né? Tem aprendido a falar e tem falado. Mesmo que não seja muito, né? Mas uma pessoa que não tem tanta noção de publicidade, mas ela escreve um post, mesmo que seja o post dela. Sim. E hoje, eu falo que qualquer pessoa está se aventurando a ser social media. Na escola do meu sobrinho tem uma matéria que é sobre influencer. Eles aprendem, né, a ser influencers. Então, onde chegou, né? Virou matéria de escola o negócio. Isso é perigoso, cara. Bastante. Né? Eu falo assim que isso é muito perigoso, assim, em termos de... Porque existe um glamour por trás da influência que não existe. Existe uma superficialidade na vida por trás do influenciador que não é a real, né? A maioria das pessoas acreditam que você vive só aquilo que você posta. E a vida não é só aquilo. Vídeo o Whindersson, né? O que aconteceu com ele? A vida tem muitos perrengues. Só que se você exacerbar tudo isso, você expõe as suas individualidades, as suas fragilidades, tal, o que não é o caso, e aí você vira alvo, então não dá para você fazer isso. Então, você tem que ter um propósito de influência. A minha vida não é um propósito de influência. A minha paternidade é um propósito de influência. Porque eu me desconstruo e ajudo outros pais que querem se desconstruir. Não forço ninguém, né? Mas eu falo sobre isso. E hoje não, e as pessoas estão postando o utensílio da cozinha. E não é só o... Porque ela acha que aquilo é ok. Eu posso influenciar uma pessoa que o espremedor é ótimo para mim aqui, ok. Mas as pessoas estão indo muito a fundo numa intimidade que sem propósito. O que você faz? Eu mostro a minha vida. E aí? Mas qual é o seu propósito? E o que é pior é que não é só o influencer que faz isso. O cara que ele não é um influenciador, ele também entra nessa rotina. Sim. Porque ele quer, não que ele queira ser um influencer. Fazem propaganda gratuita. Mas ele quer, mas essa pessoa que tem lá 700 seguidores, só os amigos, a rede social dela em si, ela quer fazer o que o Whindersson está fazendo. Então ela quer ouvir a música que o cara está ouvindo, ela quer postar parecido com o que o cara faz. Viver o que ele vive. O que ele vive e tá só mostrando a casca de uma coisa que não é, pô. E, na verdade, assim, dentro desse glamour de influência digital, o que as pessoas querem? Recebidos. Elas acham que recebido paga a conta no final do mês. Não paga. Né? A pessoa recebe uma caixa de sabão em pó, ela faz 40 stories. Todo dia ela está postando sabão em pó. Ela faz uma foto para o feed do sabão em pó. Cara, aquilo não custou 1 centavo para a marca. Não. Te dá uma caixa de sabão em pó.
Então, e as marcas têm abusado muito disso e mandado press kit para todo mundo, a todo momento. É mais fácil fazer isso do que pagar quantos num comercial, Com certeza. né? Então, é muito mais fácil você entregar um produto, um pacote de macarrão, e tem gente que pega o macarrão e faz o macarrão e mostra o macarrão pronto. E, cara, custa R$3 um pacote de macarrão. As pessoas estão se vendendo de uma forma muito barata, né? E para a marca, isso ela não teve. Saiu muito mais barato do que ela fazer um outdoor, do que ela fazer uma publicidade na TV, no jornal. Pô, que na venda rádio. 2 macarrões ali. Não, Já compensou muito. Compensou, né? E vai vender mais, porque ela vai vender porque a mãe, a tia, não sei o que fez a receita, vai buscar e vai fazer a mesma coisa, né? Então a gente sempre fala que o influenciador tem que ter muito pé no chão. Eu recebo dezenas de coisas, muitas, não são poucas, muitas. Mas eu faço uma triagem do que realmente eu vou postar, né? Ajudo empresas que são da cidade, que estão começando, que querem falar, Leandro, olha, comecei a trabalhar com doce e tal. Você pode me ajudar? Ajudo todo o que eu puder fazer, ajudo. Mas, cara, se pegar empresas milionárias e você ser usado, essa é a palavra, você ser usado, Se deixar ser usado, aí não dá, né? Eu estou fazendo um doce aqui, estou vendendo para o Dia dos Pais, tá? Uma forma de melhorar a nossa renda aqui em casa. Você me ajuda? Eu vou te mandar um kit e tal. Ok. Não faço muita coisa. Faço um stories, 2, marco e falo, olha, pessoal, procura aqui, interessados vão fazer contato ali. Até porque o influenciador não é vendedor, né? E essa não é a minha função, vender. Eu não vendo nenhum produto. Eu uso a minha influência para mostrar aquele produto. E às vezes existe está tudo muito deturpado dentro desse ambiente, justamente porque as empresas acabam pegando qualquer um. E hoje é muito fácil você ter um Instagram com 20, 30, 50 mil, porque basta você comprar seguidores. E isso é muito fácil. Você compra seguidores, você compra visualização, você compra curtidas, você compra... Cara, você compra o que você quiser. Tem de tudo, tem de tudo. Quantas vezes a gente que trabalha nesse meio não recebe mensagem de alguma empresa querendo vender seguidor? Isso. E assim, é muito fácil para nós, influenciadores, identificar quando um perfil é fake. Fake, que eu falo assim, ele pode até ser real, mas fake em curtidas, em comentários, em seguidores. Eu sei identificar isso, né? E muitas vezes eu fico pé da vida quando eu vejo, às vezes, um parceiro ou sendo enganado, porque o cara vai lá, compra seguidores, aí você entra, você consegue ver, o cara está cheio de seguidor árabe lá, e aí o parceiro, a empresa, eu falo que hoje as empresas precisam ser muito bem preparadas para estabelecer parcerias com influenciadores digitais, para entrar na internet, né? Assim como não existe um manual, a internet entrou na nossa casa sem manual. Ela também entrou dentro das empresas sem um manual de uso, né? O influenciador entrou sem um manual de uso. Então, hoje, ele acaba, não um influenciador, porque eu não considero essa pessoa um influenciador, mas as pessoas acabam enganando essas empresas, fazendo com que elas não vendam, de fato, o produto como deveria. E é o risco de vincular a imagem também, né? Cara, as pessoas trocam gigante. hoje por Pode ser bem mais prejudicial. E eu sei que tem gente que está trabalhando com influência, e sei que tem gente que vai ouvir, vai me xingar por isso, mas que vai lá no centro da cidade, anda dezenas de lojas para ganhar uma ninharia, entendeu? Divulga tudo quanto é produto, às vezes para voltar com uma blusinha para casa. As coisas não funcionam desse jeito, né? Eu acho que isso acaba... É um termo, de repente, talvez seja pesado, mas acaba prostituindo um setor mesmo, assim, sabe? Acaba banalizando todo um trabalho que é feito de quem faz
com responsabilidade, que tem comprometimento comercial, vamos dizer assim. E aí a loja vai e faz uma ação dessa, né, que não dá certo, fala assim, não vou fazer com mais nenhum não, que não dá resultado, não dá resultado. Ou Sim, vai ficar trocando mas- de influencer em influencer e nunca vai achar alguém que tenha a cara da marca, de fato. Porque E não o estudou pior pra é que isso. tem loja que acha... Coisa básica É, da o publicidade, né? pior é que tem loja que acha que algumas pessoas dentro desse perfil trazem um ganho real. Por quê? Essas pessoas, elas participam de um famoso grupo de interação. E esse grupo de interação, o que que é? Nada mais é do que você pega a sua postagem e você vai jogar nesse grupo. Então, todas as 200 pessoas que tenham naquele grupo, que queiram participar da interação, elas vão comentar na sua foto ou vão curtir a sua foto. Elas vão fazer algum tipo de interação. Então, você gera naquele seu patrocinador ali e tal, uma falsa sensação de que aquele comentário é real. Falso interesse pelo seu produto, quando na verdade não. Ele foi um comentário gerado por um grupo de influência. Aquelas pessoas são também influenciadoras e elas fazem troca de comentários. Então, Vocês acham que é só o jornalismo que trabalha com fake news? Ou é publicidade? Onde então, assim, que chegou? existe dentro do Instagram, por isso que eu falo, assim, a gente tem você precisa estar muito bem encaminhado, saber muito aonde você anda, pisa e quem você contrata dentro do ambiente da influência digital, porque senão você acaba sendo enganado. Estou trabalhando, eu falo isso porque estou trabalhando um curso também em cima disso, para poder trabalhar com isso e ajudar as empresas a identificarem esses perfis, a fazerem uma certa triagem que seja saudável, vamos dizer Isso assim. não é fora daqui, né? Aqui em Prudente, nossa região, acontece muito Sim, isso, né? acontece de forma geral, né? Tem grandes perfis mesmo, assim, de influenciadoras famosas que às vezes acabam contratando umas assessorias e essas assessorias correm atrás dessas pessoas que geram esses comentários para essas famosas, vamos dizer assim. Então a gente sabe que é um ambiente muito cheio de Meandros, digamos. meandros e precisa ter cuidado mesmo, assim, sabe? Precisa saber identificar, precisa saber onde anda, precisa saber quem você contrata. Tá parecendo um pai falando pro filho, ó, cuidado pra você sair da rua. Mais ou menos isso. A internet é terra de ninguém, né, Mais ou menos velho? isso. Porque não basta conhecer. Muitas vezes eu recebo pedido assim, você não edita um vídeo igual você fez o seu Reels? Você não faz tal coisa? Igual... E isso não é só... Isso é técnico. Mas você precisa conhecer um ambiente que tem muito mais profundo ali para você fazer uma entrega com mais qualidade. E como que você vê o futuro disso aí? Eu acho que é sem volta, né? Eu acho que vai chegar uma hora que isso vai estar muito mais disciplinado, talvez, pelo próprio conselho de publicidade, pelos próprios órgãos aí regulamentadores. Mas eu acho que a publicidade via influência digital é um caminho sem volta, né? Preocupante se não tiver uma regulamentação dentro desse ambiente, porque Olha o que tá acontecendo dentro do famoso metaverso aí, né? A banalização que tá a situação. fica Deus dará, né? Mas eu acho também que as pessoas, não uma grande maioria, porque eu sempre falo que a gente vive numa bolha e acaba enxergando só o que está dentro da bolha, né? Mas eu sinto que as pessoas estão um pouco mais seletivas. Porque o que aconteceu? A pandemia trouxe essa necessidade de todo mundo estar dentro do ambiente virtual. Então, quem não tinha Instagram, criou seu Instagram, a loja que não tinha, ela fez, e quem não mostrava o seu produto, quem não mostrava o seu serviço, veio para esse ambiente. Então, todo mundo começou a querer vender o seu peixe de alguma forma.
teve uma época, não sei se vocês tiveram isso de vocês, que eu, assim, eu comecei a silenciar muita coisa, porque eu não aguentava mais. Não aguentava mais ouvir falando daquilo, eu não aguentava. Assim como eu não posso falar todos os dias, e eu deixo muito claro isso para os meus parceiros, principalmente comerciais, não vou falar do seu produto todos os dias. Não posso fazer isso porque eu espanto o seguidor. Se eu falar, porque tem gente que acha que é o volume que vai fazer o negócio acontecer. E fala, não, aí não é. Então, isso aconteceu. Acho que as pessoas estão ficando um pouco mais seletivas, ficaram um pouco mais seletivas com relação à identificação mesmo, do que é influência positiva, negativa, ou do que é excesso, sabe? Então, eu espero que esse poder de triagem mesmo que está na gente seja o suficiente para poder dar uma equilibrada. Deixar de ser quantidade para ser qualidade, né? A gente tá maluco, né? É uma coisa que todo mundo acha que é produtor de conteúdo, né? E o pessoal da comunicação fica doido vendo isso. Eu vejo cada coisa que me espanta. O que você falou, isso é verdade, né? Todo mundo hoje em dia acha que é produtor de conteúdo. Todo mundo acha que é produtor de conteúdo e acha que tem que tornar visível qualquer coisa, né? Que faça no seu dia a dia. E é isso. Se você não tiver um propósito, todo o Instagram de influência digital, toda a rede social como um todo, né, Leandro? Você precisa ter um propósito. Precisa ter um propósito, né? Quando você cria, né, não basta. Eu posso ter alguma coisa ali, o meu propósito no Facebook é só me comunicar com os meus amigos. Só. Ok, é meu propósito ali. Então, não tenho exposição, não tenho nada. Eu tenho ali para poder... Nem uso o Facebook. Só replico o conteúdo do Instagram. Tenho o Instagram com um propósito X. Então, precisa ter propósito, cara. Porque influência sem propósito vira balaio de gato. Essa é a thumbnail do dia. Influência sem propósito vira balaio de gato. E você que fala diretamente com paternidade e tal, como que você enxerga essa realidade aqui na nossa região? Tipo, como que é ser pai, né, ter 2, 3 filhos aqui em Presidente Prudente? É assim, é desafiador no sentido de que estamos sempre em busca de uma educação de qualidade. Então, eu falo que a gente está numa região razoavelmente pobre em termos de renda, né? Então, a maioria das pessoas tem uma renda muito baixa. Então, dependem do serviço público quase que para tudo. Temos, sim, escolas de qualidade, mas a gente sabe que isso não é uma totalidade. Então, falo que hoje você ter 3 filhos tem que ralar muito para poder tentar dar um pouco mais de qualidade de vida, de conhecimento, de oportunidades. Acho que essa é a palavra. Acho que para você dar um pouco mais de oportunidades na primeira infância, né, na adolescência, é muito desafiador, porque justamente por isso, né? Porque o custo de vida é baixo. A maioria acaba sobrevivendo aí do comércio, das suas pequenas empresas. E hoje, dentro das escolas particulares, por exemplo, tá esse pai que rala mesmo o dia inteiro para poder pagar a educação dos filhos, né? Mas eu vejo hoje, não é barata a escola particular como um todo, né? A gente sabe que existem outras regiões do país que às vezes que é quase metade do valor que a gente paga aqui, talvez pelo mesmo serviço, né? Então, mas assim, temos estrutura de cultura na cidade, tem os seus pontos turísticos na região, tem várias coisas a serem exploradas, vamos dizer assim, que a gente tenta fazer com que as crianças vivenciem um pouco disso, né? Eu sou muito assim, a minha família é lá de Machado, então minha irmã tem uma chácara, então eu gosto muito de criar minhas crianças de uma forma um pouco mais livre, vamos dizer assim. Dentro de Prudente eu não consigo fazer isso, não tenho segurança. Porque a minha pergunta foi justamente isso, porque, por exemplo, na minha infância, pegava a molecada da rua e ia jogar bola no Parque do Povo, né? Hoje, eu vejo ainda muito difícil você conseguir
ter essa Na tranquilidade, né? É periferia, nos possível, bairros um mas... pouco mais periféricos, você consegue ver isso, né? A criança na rua, Um- do jeito que a gente era quando era criança mesmo, Uhum. assim. Subindo em árvore, soltando pipa e por aí vai. Hoje, eu não tenho uma segurança de dizer falar, vou deixar meus filhos na rua e vou ficar aqui dentro de casa, ou eu vou trabalhar e vou ficar tranquilo. Não vou, né? E falo que o jornalismo ele traz uma bagagem para a gente de informação que ele nos deixa muito blindado com relação a isso. Porque, cara, foram 17 anos falando de sequestro, de Assalto, atropelamento, atropelamento. assalto, afogamento, acidente doméstico, várias coisas, né? Então, isso, de certa forma, acaba blindando a gente, né? Então, eu tento, assim, possibilitar, a gente tem na região, em termos de estrutura, como eu disse, de cultura, de lazer, de educação, assim, meus filhos, eles sempre estudaram na rede particular, então não sei falar a da educação pública, mas eu vivenciei dentro da educação pública durante esses 8 anos com o projeto do Jornal na Escola. E sei que tem escolas excelentes, escolas de qualidade dentro da rede. Aqui em Prudente, a região, não sei como é. Só que sei também que tem escolas, às vezes, principalmente quando já passa que já são do estado e tudo mais, que às vezes acabam tendo algum certo problema, o que é natural. O que é natural. Também existe problemas seríssimos dentro da escola particular, não estou dizendo isso, né? Mas às vezes a gente tenta buscar um estudo um pouco mais aprofundado nesse sentido. E buscar essas vivências fora da bolha, né? Eu quis falar um pouquinho isso, Que é o mais porque difícil, né? quis falar um pouco isso. O objetivo não é mostrar que eles estão lá, mas assim, é tentar buscar essas vivências fora da bolha. Então, levar para a praça lá no bairro, para brincar com as outras crianças, porque eu não tenho essa segurança para deixar livre, vamos dizer assim. Tenho, mas em determinados lugares onde vamos dizer assim, que eu tenho um pouco mais de controle na chácara, no sítio e tal, então a gente dá um pouco mais de liberdade para isso. Ou vai para alguma área de lazer, de turismo aí, que aí você fica um pouco mais tranquilo quando está à vista, entendeu? Mas eu acho que isso acontece também porque hoje em dia as pessoas têm menos filhos. Porque na minha época de criança, pô, a gente tem uma turma que até hoje a gente se fala, se vê, pô, mantém uma relação legal de 30 moleque. Hoje em dia, num bairro, você não vai achar 30 moleque. Não acho. Não acha. Todo mundo mais ou menos da mesma geração, da mesma idade ali, brincando das mesmas coisas. Tinha os mais velhos, mas os mais velhos estavam integrados com a gente, com os mais novos, e sempre foi assim a vida toda. E hoje eu vejo que tem menos. E os seus colegas do colégio eram os colegas que iam para futebol, eram os colegas que que saíam no sábado à noite junto, entendeu? Então e quando criança, que ia para a escola junto, e que se reunia na casa de um, de outro, fazer um trabalho para jogar videogame, para fazer, né? E hoje as crianças não vivem muito isso, né? Não vivem isso, na verdade. Como Tem não tinha um tanta ou outro. internet, você tinha que arrumar coisa para pra fazer, né? Tem um ou outro coleguinha, sabe, que às vezes vem em casa, que vai, ou que ele vai, ou que vai na casa. Então, por isso que, às vezes, assim, você possibilitar esse acesso à rede pública, ao coletivo, à sociedade, seja levar para brincar no Parque do Povo, seja para levar na praça, seja para levar no Matarazzo para uma ação que tenha gratuita lá, sabe? Para você tirar do ambiente de bolha, que vive só Na mesma. na mesma, sabe? Porque eu acho que isso é ruim para a criança. Isso é ruim porque ele limita as vivências. Ele cria ele tem criado hoje essas crianças, quando elas se deparam com uma situação um pouco inusitada, diferente daquilo que elas estão acostumadas ali dentro da bolha, elas se espantam, elas não sabem como agir. Então, eu acho que quando você joga... Não passaram por aquele processo Não. de perda, E o que a de pandemia... sofrer, Tudo, de cara, ter que de resolver. ter que resolver, de lidar com comportamentos diferentes. Porque, às vezes, quando você está dentro de uma bolha, o comportamento das pessoas são meio parecidos, sabe? E aí,
você vem de um lugar onde que ninguém fala palavrão, por exemplo, vou dizer assim. De repente você vai para um lugar que a cada 2, 3 palavras a pessoa está falando. E não significa que você precisa falar, mas você precisa aprender a lidar com aquilo, né? Porque se você não tem aquela vivência, por exemplo, às vezes meus filhos o meu filho mais velho fala: "Pai, você viu o que aquele moleque falou? Cara, não sei o que." Ele falou: "Ó, filho, isso vai ser natural. Você vai encontrar isso porque não está acostumado." Talvez vai Não chegar tá. até o momento que você fale alguns também. Pode ser que fale, assim, talvez pelo fato da gente não falar dentro de casa, mas pode ser que na convivência ali entre amigos, tal, vai chegar uma hora porque às vezes acaba numa autoafirmação, sabe aquela Ah. coisa de juventude, Tem que falei isso, participar tem que ali do participar grupo. do negócio e fala e vai falar, né? Então eu acho que garantir essas vivências é essencial aí para tirar da bolha e fazer com que você crie seres humanos mais preparados para viver coletivamente. O que a pandemia atrapalhou na relação interpessoal dessa molecada? Total, A total, falta de ir pra escola, de sair e tudo mais. total. O meu filho do meio, ele, logo que acabou, assim, que liberou, acho que ele ficou mais de um ano sem sair em ambiente, ele só ia na casa da minha sogra e da minha mãe. Então esse era o nosso passeio. A gente não viu amigos, a gente ficou muito tempo sem ver ninguém. E o dia que ele foi comigo ao supermercado, porque eu sempre fui sozinho ao supermercado. No entanto, que a primeira vez que eu peguei Covid foi no supermercado. Eu fui na segunda-feira, cheguei em casa e foi bem no comecinho da pandemia. E aí já comecei a passar mal, testei positivo. Então eu fiquei um pouco assim, segurei, eles não iam nesses ambientes. Primeira vez que meu menino voltou, depois de mais de um ano sem ir ao supermercado, ele parecia que ele estava num parque de diversões. Ele corria de um lado para o outro, assim, uma coisa muito louca. Eu falava, cara, olha o quanto essas crianças foram privadas de vivências simples. E sem contar a questão coletiva. Eles ficaram 1 ano e meio dentro de casa, sem ir à escola. 1 ano e meio, os dois ficaram. Quando o meu mais velho voltou, nas 2 primeiras semanas, ele já voltou com queixa de relacionamento dos colegas. Coisas comuns. Que o amigo não gostava, que o amigo estava falando, fazendo bullying. E até os professores, eu acho que tiveram um pouco de dificuldade em lidar com isso. Acho que muita dificuldade, né? Porque teve um dia que ele chegou, pai, a professora falou que eu cometi um bullying na escola. E aí eu fui tentar entender o que de fato tinha acontecido. E não acredito que tenha sido um caso de bullying, mas uma vivência ali que seja nova para eles, que necessitava de orientação. Acho que o bullying acontece quando você não tem informação de que aquilo que você está cometendo que aquilo que você está cometendo é bullying e você pratica novamente, entendeu? Então, às vezes, você faz sem uma má intenção e aí Na inocência. na inocência mesmo, na coisa do dia a dia de criança. E ele voltou já com isso e eu já percebi, porque fulano, ciclano, então, por quê? Eles ficaram rompidos de qualquer tipo de relação. E a relação humana, ela tem isso. Vai chegar o cara que você vai bater de frente, vai falar, ixi, o santo não bateu, né? Ou como, o fulano é amigo, é legal, gente boa. Então, acho que a pandemia fez com que isso ficasse muito mais... dificultasse muito mais esse processo. Teve uma outra situação, eles começaram a ir de transporte escolar. E aí, tinha uma coleguinha dentro do transporte que tinha alguma anormalidade, alguma coisa ali, que eu não descobri exatamente o que era. E aí ele começou a falar que, pai, eu não quero ir no dia X no transporte. E aí, num diálogo com ele me contou que tinha uma colega e tal, e aí eu fui mostrar. Entrei, procurei na internet, fui falar. Ele, pai, é desse jeito. Né? Falei, então, filho, existem pessoas por aí que são assim, que são assados. Né? Então, são coisas que só a vivência possibilita esse diálogo. Porque não tem como eu abrir uma lista lá e falar assim, olha,
isso aqui é o que você vai ver lá fora. Né? Então, Viver não é uma matéria. Não é uma matéria. Hoje vamos Vamos aprender aprender sobre isso. Montar uma planilha no Hoje Excel. vamos falar aprender assim. sobre inclusão. Hoje vamos falar sobre crianças autistas. Hoje nós vamos falar sobre crianças com Down. Hoje, não, são as vivências no dia a dia que vão possibilitar essa troca. Né? Lembro que o mais velho mesmo, a primeira vez que ele viu uma criança cadeirante, possivelmente tinha algum tipo de paralisia, alguma coisa assim, ele ficou um pouco assustado com aquilo, né? E aí, por quê? Porque não é do nós não temos dentro do nosso ciclo de vivência mesmo, e ele também não tinha visto. E aí é o momento de você explicar o que aconteceu, taranã, e por aí vai. Né? Então é isso, é a vivência que faça com que na prática as coisas sejam de fato compreendidas. Né? E a pandemia tirou totalmente isso. E às vezes coisa tão simples, né? Nossa. Que às vezes bate o olho, não, é só uma situação assim. Nossa, eu já tive caso de... Você falou do cadeirante, eu vou contar uma coisa minha aqui agora. Tem criança que se surpreende com a calvície. Já aconteceu umas 2, Fala 3 um caos vezes. aí, Pedrão, por Pô, favor. teve o sobrinho do Luiz, pô, um parceiraço meu. A gente tava em Florianópolis, na casa do irmão dele, foi sair pra almoçar, e o sobrinho do meu amigo foi. E ele ficava, pai, ele é careca. Aí ele ficava, ô tio careca, eu sei que é o tio careca. Aí o pai dele veio falar comigo, o pai dele, pô, cara, gente boa pra caramba. Falou, eu acho que ele ficou esse tempo todo na pandemia e ele nunca viu ninguém careca. Ele via careca, o tio careca do desenho, sabe? Tipo assim. E aí ele ficou espantado que existia alguém, um ser humano possível careca. E ele ficou doido. O tio careca. No prédio que eu moro, pô, já aconteceu também de... o tio carequinho, ficava nessa. Gente, eu tô chorando. Isso, e a criança ela é muito mais... Inocência, isso, né? Total, Normal. Ela é muito mais curiosa do que maldosa. Sim. Né? Exato. É muito mais curiosidade mesmo, assim, de tudo que foge da sua rotina, da sua normalidade ali. Né? Eu falava pra ele, você pode ficar careca também. O teu pai já tá meio Ele carequinho assustava também. já. Ó, dessa eu não sabia, que história legal. Vixe, mas direto acontece. Criança, e normalmente... Eu acho que esse aprendizado também, que, igual eu falei, é coisa que parece simples pra gente. E quanto mais, assim, pô, digo, quanto mais, menos a criança tem uma relação interpessoal com o externo da bolha, igual você falou, mais ela vai se surpreender com algumas coisas do dia a dia, tipo o caso do cadeirante. Mas você vai se É surpreender. igual quando a gente vai viajar pra algum lugar diferente, pô, Sim. mesmo né, mais velho, assim, você fica admirado com aquele lugar. Sim. É a mesma sensação. Eu falo que a gente sai daqui, a gente vai pra capital, você anda ali na Paulista... Que mundo é esse? Que mundo é esse? Você quer um exemplo disso? Desse menino que me chamou de careca, o Luiz, que é meu brother, ele é cadeirante. E ele passou parte do tratamento na casa desse sobrinho dele, na casa do irmão dele em Curitiba. E ele fala, o mais normal para ele na vida é falar, olha aquele lá, é igual o tio Luiz. Para ele já tá adaptado a ver um cadeirante. É igual o tio Luiz. Agora o careca não. Agora, a criança que não conhece, ela quer saber exatamente o que aconteceu. Por que ele usa cadeira? Né? Não sabe nem o que é a cadeira, né? Mas por quê? O cabelo dele, ele raspou ou caiu sozinho? Uhum. E por aí É a vai. curiosidade, É a né? curiosidade. Conhecer o mundo. Foi que legal. E o que você mais gosta, assim, da nossa região como um todo, Leandro? Que realmente faz e fez ficar aqui? Eu acho que é a minha raiz de estar aqui mesmo, e aí depois o jornalismo ele acabou trazendo muito isso, assim, de conhecer de fato a sociedade e tal, e eu gosto muito, embora a gente tenha falado de insegurança da minha parte, eu acho que é uma região muito segura, né, em termos de violência mesmo, a gente sabe que a gente está as estatísticas policiais mostram que a gente está numa das regiões mais seguras do estado de São Paulo. E é isso, assim, acho que a minha base está aqui, eu me sinto muito
não que, de repente, não possa me aventurar aí fora, né? Mas, não sei, assim, eu acho que gosto muito de Prudente, gosto do ambiente, gosto dos lugares aqui que tem na cidade, das oportunidades. Acho que falta renda, falta crescimento, falta desenvolvimento, falta indústria, falta muita coisa, que eu gostaria de ver isso prosperar. Mas eu tento olhar também para as coisas positivas que tem. Acho que a gente é muito feliz vivendo aqui, mesmo debaixo de 40 graus de vez em quando, né? E todos os entrevistados que vieram aqui falaram isso, né, Pedrão? Isso que tem sido legal, né? Como que as pessoas, os prudentinos, gostam daqui, gostam da nossa região. Sempre tem um outro que gosta de reclamar que nunca nada tá bom, né? Mas você tem percebido isso também? Bastante, bastante. E eu acho que o que é o tom das reclamações, até aqui que a gente ouviu, são muito parecidos. Questão de desenvolvimento, questão de indústria, questão de infraestrutura, falta muito para a nossa região. Acho que até a Carla comentou um pouco de ponto turístico, e muitas vezes a gente nem sabe que tem ponto turístico aqui, e tem muita gente que reclama, pô, para eu ir para a praia eu preciso andar 800 quilômetros. Não, pô, dá para você ir para Rosana, ali pertinho. Não é o mar, mas é um lugar talvez que seja até mais bonito que muita praia que você vá. É mais uma questão mesmo. O que me surpreende é que todo mundo bate na mesma tecla, né? E se você pegar, a maioria das pessoas ela não conhece essas potencialidades que tem aqui na região, que acho que realmente precisa ir para fora. Não conhece a estrutura, por exemplo, que tem, às vezes, de teatro, música, dentro do Sesc, ou gratuitamente ou a preço muito acessível, né? As atividades que tem no Matarazzo ou dentro, às vezes, dos próprios shoppings, que trazem algumas atividades culturais também gratuitas. Então, estar atento e buscar e ter acesso a sair de casa mesmo para poder garantir essas vivências, né? A gente tá sair da bolha, né? Sair da bolha. Falou. E a gente tem uma cidade muito mais arborizada, né? Hoje a Prudente cresceu bastante em arborização, então gosto bastante disso, acho que valorizo demais esses lugares que são assim. Prudente é fantástico isso, né? Qualquer lugar que você vá ao redor daqui de Prudente, você não acha uma cidade que tenha tanta árvore igual aqui. Acho que só Maringá vai ser próximo talvez. disso. E é isso, assim, é sair mesmo da bolha e conhecer um pouco mais e saber valorizar antes de reclamar. A gente tem problemas, tem muitas deficiências aí a serem melhoradas. E acho que o trabalho, a renda, o desenvolvimento é a alavanca para todo esse crescimento que a gente precisa mesmo, assim. Porque ganha-se muito pouco, custo de vida razoavelmente compatível, mas paga-se muito pouco na região. E aí, obviamente, as pessoas não investem, então não tem desenvolvimento, né? Usam para sobreviver. E acabam, e tem uma boa galera que vive dentro daquele ciclo de reclamação mesmo, tal, e acabam não se oportunizando de todas essas coisas legais que tem na cidade também. E perde a oportunidade, né? Bastante. Ixi, tem muita coisa legal aí. A gente tem dia que a gente falta pique, assim, né, para poder acompanhar, mas a gente tenta estabelecer uma rotina legal, acho que para a família, eu acho que quem tiver interessado aí, sabendo buscar, sempre estou trazendo, às vezes, lá no blog, no Papai Educa, algumas dicas de conteúdo, de lugares que tenham atividades, principalmente as gratuitas, para a galera aproveitar, aí, principalmente fim de semana, ou às vezes dar uma quebradinha na semana. Passei, às vezes, uma apresentaçãozinha circense, alguma coisa que tem em praça e tal, já dá, a molecada já dá uma animada. E eu acho que a gente também, eu acho que isso... É bom para as crianças e para os pais também, eu acho que isso, de certa forma, traz um pouco de positividade longe da rede social, de frases positivas de rede social, sabe? Que é vivência. Então é isso. Então sigam o Papai Educa para saber dessas novidades, dessas atrações que tem por aqui. Leandro, muito obrigado por ter se disponibilizado a vir, pelo papo de muita coisa que a gente falou, né? Falei, vamos falar sobre isso e isso acabou estendendo para muito além disso. Então, só agradecer e deixar um recado final para os seguidores seus que
vieram te conhecer um pouco mais, né? E para a galera que está te conhecendo também. Eu que agradeço, foi bem bacana aqui o papo com vocês, foi uma noite agradável. E é isso, a gente fala de tudo um pouco lá, então quem não nos acompanha ainda, está convidado a se aventurar lá, falar um pouquinho de paternidade, de estilo de vida, de quebra de paradigmas dentro da masculinidade. Então, sem muitos rótulos, mas com vivência do dia a dia. E positividade sempre. É isso aí. Pedrão, positividade sempre. É isso. Não é uma chave dentro de um carro que vai abalar a sua positividade. Não é isso. Minha positividade não foi abalada. Eu só estou preocupado que horas que eu vou conseguir tirá-la de lá de dentro. Pedrão conseguiu Até o seguro chegar. fechar o carro com a chave dentro do carro. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas sabe que dentro desse lance da positividade, sempre costumo falar que a gente tem o direito de esbravejar, de gritar, de ficar mesmo... eu ia falar um palavrão aqui. Vai ficar bem chateado com o negócio. Pé da vida. Pé da vida. Porém, olhar para o lado positivo. Sabe? Falar assim, realmente poderia ter sido pior, mas eu tenho o direito de ficar bravo. Tenho o direito de me chatear, de ficar entristecido, entendeu? E acolher isso. A minha apreensão se dava pelo compromisso que eu tinha. Consegui cumprir com o que eu tinha fechado? Agora você tenta resolver. A hora que eu fechei a chave, eu mandei um áudio pro Fábio. Falei, Fábio, eu já estava meio assim que eu estava em prova na faculdade. Eu não sei se a prova vai ser gigante ou vai ser pequena. Então, eu já estava meio em dúvida para vir. Na hora que eu tranquei a chave, era 6h45. Já falei, Fábio, nem vou hoje. Já falei, não, esquece. você vai sim. Ele falou, vou te buscar. Então, tá bom. Então, você vai buscar, eu vou fazer a prova. Como que ia fazer um episódio desse, o Pedrão? Pô? Não tinha como. Legal. Mas é isso. E o que o Pirajá falou também cai muito do que o Leandro está falando. São processos. A gente tem o direito de ficar triste, tem o direito de esbravejar, de ficar pé da vida. O que é interessante, que a gente falou muito de rede social, a gente não sabe, mas a gente também tem o direito de ir na rede social e falar, pô, cara, hoje meu dia foi difícil. Aquela reflexão que você faz no final do dia, que você conversa com você mesmo, não é... A rede social não é só você ser good vibes, você comer uma comida legal, você tá ali... É um comercial de margarina. Não é um comercial de margarina. Até, eu vou falar mesmo, até um vídeo do Diogo Defante lá, que ele tava repórter doidão, humor, entrevistando um cara. Aí ele falou, pô, mas por que você se comporta assim? Aí o cara falou assim, para atrair mulher, gato, signo e planta. Às vezes o cara nem gosta disso, ou o cara nem gosta de comer uma determinada comida, mas é porque tá no hype. O cara vai criando lá, ali um rótulo. Tá criando um rótulo ali para, pô... Também tem uma frase, né? Eu me orgulho de estar do lado dos derrotados, né? Seja você um pouco do derrotado também, não faz mal, não. Não faz. Então vamos trazer também um psicólogo para falar sobre isso, que todas as entrevistas têm falado sobre isso, ou seja, está quase na hora. Comenta aí que psicólogo poderia estar vindo para a gente convidar e bater esse papo sobre esse assunto que vai dar o que falar, né, Pedrão? Vixe, aí eu vou filosofar pra caramba. Obrigado mais uma vez, Leandro. Obrigado, Valeu. Pedro. Tamo junto. Fala aí as redes Nossas sociais pra redes gente. sociais, @prudencast.pp. Procura a gente lá no Instagram, a gente tá por lá. A gente usa também a rede social, tá? O do Fábio é @FalaFábioReis e o meu, @FalaPedroReis. A gente tá lá no Instagram também, só procurar. E já se inscreve, já curte, compartilha, comenta aí, manda pros seus amigos, no WhatsApp, pelo Instagram mesmo. Vamos espalhar aqui que a gente sempre está trazendo um papo legal para vocês, beleza? Fechou? Agradecer novamente os patrocinadores aí que estrearam hoje, pessoal da Ultracel, meu querido amigo Maurício Caldeira, e o pessoal lá da Kender também, o Diegão. Valeu pela força, pela moral. Próximo episódio, estaremos juntos novamente. Um abraço, obrigado, viu, gente? Até mais. Até, tchau, tchau. Dance, dance.